Media Banca, nós somos a agência Freud, que significa promovendo ideias. Eu vou apresentar a agência agora para vocês. Na parte de atendimento, eu, Marcela Castelli, Rodrigo Cossenza. Planejamento, Thais Bernardo e Bruno Prudence. Criação, André Marques e Luiz Pinheiro. E por fim, mídia, Vinícius Zella e Nicole Guimarães. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o nosso cliente, que é o NIC. Ela foi fundada em 1991 por 4 visionários, que eles buscavam criar uma instituição cujo conceito fosse bem diferenciado. Eles buscavam acrescentar uma bagagem cultural para as pessoas que já estariam inseridas no mercado de trabalho, resultando assim um equilíbrio entre o lado profissional e pessoal. A universidade ela possui 5 cursos de graduação, que eles vão ser dados no período de 4 anos, vão ter uma carga horária de 2.400 horas e vão ser realizados no período das 8 às 11h20 da noite, de segunda a sexta. Os 5 cursos são Filosofia, Sociologia, História, Letras e Antropologia. Esses cursos, o diferencial dele é que a metodologia ela vai ser bem mais dinâmica, ou seja, o conteúdo vai ser assimilado de uma forma diferente. E outro diferencial também é que durante o aprendizado do indivíduo, o que vai ser passado para ele, o que é o principal para ser passado? Ele vai acrescentar muito mais do que como se fosse um conteúdo mais técnico. Ele vai puxar para um equilíbrio mais profissional e pessoal. Ele vai capacitar o profissional, ele vai acrescentar mais habilidade, sensibilidade. Isso vai fazer com que o profissional ele se torne completo, para entender as tendências do mercado, não só isso também. Saber interpretar as influências culturais de uma forma geral e buscar o equilíbrio. A universidade ela tem uma unidade localizada na Barra Funda, por ser uma região de grande crescimento econômico e que está em bastante desenvolvimento empresarial. Bom, o problema específico ele é relacionado diretamente ao desinteresse que o público tem em relação aos cursos. Isso é um reflexo do ponto de vista que eles têm em relação a esses cursos. Por quê? Porque eles acreditam que dentro do mercado, os cursos de ciências humanas, eles não têm credibilidade. E isso faz com que, meio que a consequência seja a falta de motivação dessas pessoas para meio que realizar a formação de ensino superior nesses cursos. Então elas não possuem interesse, isso é um ponto negativo. Bom, a gente estipulou como público-alvo da nossa campanha pessoas de ambos os sexos, 25 a 40 anos, classes B e C, que já atuam no mercado de trabalho e já são graduados. Falando um pouco de mercado, a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente percebeu que vem crescendo muito a procura por cursos de graduação nos últimos anos. E aí a gente pesquisando também, a gente botou aqui no gráfico as faculdades top of mind na área de ciências sociais e ciências humanas, que seriam USP, Mackenzie e PUC. E aí elas ocupam um share de 12% no mercado das faculdades, porque em São Paulo nós temos 22 faculdades que oferecem esses cursos de graduação. Na parte da concorrência, como o nosso público-alvo é um público que já tem uma graduação, a gente estipulou como nosso concorrente direto as pós-graduações, porque eles buscam uma coisa mais técnica e mais direcionada, por isso eles são nossos concorrentes diretos. Mas, afinal de contas, a gente é uma faculdade de graduação de ciências humanas, então nós temos nossos concorrentes diretos que são os cursos nessa área, que no caso seria a Mackenzie, PUC e USP, as principais concorrentes. E a nossa mensalidade seria de R$800, que está dentro do mercado e dos nossos concorrentes. Agora, falando um pouco da campanha, o conceito da nossa campanha foi quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que o nosso público, o nosso target, são pessoas que trabalham muito e só pensam no trabalho, são muito focadas no trabalho e não têm uma visão ampla e diferenciada sobre as coisas, elas só pensam nisso e só falam sobre isso. Então, a gente teve a ideia de fazer um slogan de ampliando sua visão. E agora eu vou mostrar as peças para vocês. Nessa peça de revista, o nosso personagem principal, ele já está num dia, já acabou o seu dia de trabalho, ele chega em casa, mas ele ainda não afrouxou a gravata, continua ainda vestido como se estivesse no trabalho, falando sobre trabalho, só pensando nisso. E aí no seu lado pessoal já está indo por água abaixo, a mulher dele já não aguenta mais. E aí na outra peça, seguindo o mesmo conceito, a filha querendo brincar com ele, e ele ainda só pensando no trabalho, só interessado nisso, só falando sobre isso. Bom, falar um pouquinho das revistas que a gente vai estar vinculando isso. Apaga tudo para facilitar a gente enxergar. Primeiramente, a gente tem a revista Exame, é uma revista quinzenal. Há 10 anos é a revista mais admirada no mercado de trabalho. A gente tem a Você S.A., que é uma revista mensal.
que ela é uma revista que vem crescendo bastante, ela já é muito grande e é uma revista que trata muito de gestão de negócios. E o Guia das Melhores Empresas para Trabalhar, o próprio nome já diz, as melhores empresas para se trabalhar. Agora a gente tem a Você RH, que a gente deixou separado. O que acontece? A Você RH não é uma revista normal, ela não é a revista que vai para a banca, não é a revista que está à venda. São mais ou menos, em média, 5.000 exemplares, é uma revista trimestral. 5.000 exemplares que vai diretamente para os CEOs, para os CFOs, para os VPs e para o departamento de RH das empresas. Então a gente decidiu manter a nossa identidade, mas acrescentando, como vocês podem ver ali, ao lado do personagem principal, a gente tem uma pessoa que representa a empresa, que está incentivando o próprio funcionário a estar procurando a Unic para estar ampliando a sua visão. Bom, a nossa peça, a gente vai veicular um comercial de 30 segundos e agora eu vou passar o storyboard para vocês. Seguindo o nosso conceito criativo, na primeira cena a gente mostra o dia a dia do personagem principal. No começo ele está no escritório, todo atarefado, falando no celular com uma pessoa, cheio de coisa para fazer. E aí na segunda cena ele está já no happy hour, as pessoas já estão se contraindo, já estão tomando uma cerveja, alguma coisa assim, e ele continua lá focado, sem sair dessa, uma visão unilateral. Na cena 3 ele continua no dia dele, ele chega em casa, ele vai brincar com as crianças, ele ainda está pensando nessa, ele chega na cama para falar com a mulher dele, ele continua na mesma, não sai dessa, falando de trabalho, negócio, o pessoal já não aguenta mais. E aí ele chega no trabalho do dia seguinte e aí o chefe dele recomenda a Unic, os cursos da Unic, para ele poder ampliar a visão dele mesmo, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, em questão de relacionamento. E aí na outra cena, na cena 6, mostra ele chegando numa sala de aula da Unic, ele já ainda todo engravatado e o pessoal já mais descontraído, já mais relaxado depois de um dia de trabalho. E aí na 7ª cena mostra ele já mudado, com uma visão mais ampla, já uma pessoa diferente. Nesse caso ele está já com um terno solto, ele se passa falando no celular, aí o outro personagem fala: pô, mas tá falando de negócio de novo? Ele fala: não, estou indo almoçar com a minha mulher e se alguém perguntar, fala que eu não estou. E aí na cena final entra o Nick, ampliando sua visão, o seu processo seletivo e o nosso site embaixo. Bom, a gente decidiu, tá vinculando na Rede Globo, é a emissora de maior prestígio e maior audiência em TVs abertas do Brasil e do mundo. A gente, dentro da grade de programação da Globo, a gente escolheu o Bom Dia São Paulo, a gente estar vinculando durante os comerciais. Bom Dia São Paulo, que é das 6h30 às 7h30 da manhã, que a gente, através de pesquisas, vimos que é um programa assistido pelo nosso público-alvo, então a gente estaria falando diretamente com eles. Nós fizemos também um spot de rádio de 30 segundos, que eu vou passar ele para vocês, seguindo o nosso conceito criativo. A gente está mantendo a mesma identidade em todas as peças, em todos os veículos. Nesse caso, a gente vai botar vozes de pessoas com a faixa etária do nosso target, e elas falando sobre coisas de trabalho, só trabalho, e aí som de teclado, buzina na rua, essas coisas de fax, e telefone e tal. E aí no final, põe o som de arranha-disco, pausa tudo, e aí entra o locutor. Tem gente que enxerga só um lado, o Nick ampliando sua visão. E a gente escolheu a CBN para estar fazendo o nosso spot, porque a CBN, há 11 anos, é a marca de maior prestígio no rádio brasileiro. A gente escolheu o jornal CBN primeira edição, que acontece das 6 da manhã até as 9, e a gente está colocando 4 inserções por programa desse. Bom, na parte de internet a gente fez um banner, que a gente evidenciou ele ali, valendo profissional, amplia também pessoal, e aí clicando nesse link já redireciona diretamente para o site da Unic. Fizemos uma página no Facebook também, para o pessoal poder ter acesso às informações. E a gente, bom, Facebook, se não for a maior rede social, uma das maiores redes sociais que a gente tem no mundo. E o Terra é um dos sites de notícias mais acessados aqui no Brasil, com uma média de mais ou menos 45 milhões de acessos por mês. Então a gente vai estar fazendo no Terra um contrato de 40 dias com um limite de 600 mil impressões. E aí a gente escolheu como mídia alternativa usar a TV Minuto do metrô. E aí a gente vai botar uma sombra e balõezinhos de fala com as mesmas falas que a gente já vem usando em todas as outras peças. E aí na segunda cena seria Tem Gente que Enxerga Só um Lado, enfatizando o nosso slogan. E na última seria o Nick ampliando sua visão, os nossos cursos e o site. Bom, a gente escolheu o metrô como mídia alternativa porque tem muita gente que não vai pro trabalho de carro. Então não escutaria o rádio que a gente estaria vinculando também ao nosso spot. Então a gente escolheu o metrô na linha verde,
que tem uma concentração enorme de polos comerciais, e a gente estaria trabalhando em duas faixas horárias, a matutina e a do rush, cada faixa com 4 horas. Então a gente teria 8 horas de veiculação por dia. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ações de marketing. Uma das principais e mais importantes seria a parceria com as empresas. Por quê? Porque as empresas seriam um meio que iriam motivar e incentivar os funcionários a se interessarem pelos cursos da Unic. Sendo assim, a parceria seria uma forma mais rápida e direta de lidar com o nosso público-alvo. E aliado a isso, teria o desconto de 20% da mensalidade para os funcionários, que seriam das empresas afiliadas. A partir do mês de agosto, seria dado início às ações de workshops e palestras em company, que elas iriam ampliar a percepção do nosso público-alvo em relação aos próprios cursos e à imagem da nossa universidade, causando uma aproximação. Também vão haver a presença em feiras de negócios, onde no nosso stand vai estar a venda e distribuição dos brindes. Como vocês podem ver, aqui tem alguns exemplos. E além desse, teria o calendário também, o bloco de notas, que é o que a banca está recebendo agora. E nos brindes, ocorreria assim: quem fosse visitar o stand e realizar seu cadastro, dando alguns dados básicos, como nome, e-mail, estaria recebendo os brindes. E é isso. A Unic, sendo uma universidade que ela tem 5 cursos, na realidade o total de vagas seria 250, a gente estipulou 50 vagas para cada curso. Então o nosso objetivo de marketing seria atingir uma marca de 750 vestibulandos, respeitando a relação da vaga de 3 para 1. E o nosso objetivo de comunicação seria o quê? Modificar a visão do público-alvo em relação aos cursos de ciências humanas. Por quê? Porque antes eles não acreditavam no potencial desses cursos dentro do mercado. Então com a nossa campanha eles vão passar a acreditar. Ou seja, vai causar um efeito bem positivo. Agora a gente tem a nossa tabela de mídia, com o nosso orçamento todo detalhado. Vale lembrar que todas as inserções que a gente está fazendo na revista, televisão, do rádio, na internet, mídia, metrô, são preços reais, preços que a gente procurou, e são preços para a cidade de São Paulo, que é o nosso foco. Aqui a gente tem o cronograma da campanha. Mais ou menos como já foi dito antes, o nosso vestibular está estipulado para a primeira semana de novembro, então a gente tem uma campanha de 3 meses. A gente começa agosto com a revista, a Você S.A. sendo vinculada em agosto, junto com os workshops e palestras em company. Em setembro, a gente já começa a dar uma massificação e outubro é o sprint final da nossa campanha. Aqui, a verba que a gente tinha de 2 milhões, foi investido aproximadamente 1 bilhão 250 para a mídia. A gente estipulou 15% para valor de produção e 15% para a comissão da agência e mais ou menos 150 mil para as ações de marketing da nossa agência. Essa é a nossa agência, essa foi a nossa campanha. A Saprode agradece a presença de todos e tenham um bom dia.